Salve galera, tudo bem? Esse que vos fala é o Cleiton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77. Eu venho saudar a todos, agradecer pela audiência, pelos compartilhamentos, por todo o carinho que vocês têm nos dado referente a essa programação, uma programação cheia de histórias, de arte, de entretenimento. Muito obrigado, Maurício, querido Maurício Fatini, ele que é o idealizador, ele que é o nosso produtor do programa Liverpool Express, a história do rock and roll contada por mim, porque não se existe um futuro sem um pé no passado. E ao fundo vocês estão ouvindo a fantástica orquestra do maestro Paris Fate e sua orquestra, a Summer Place, do ano de 1959. Altamente recomendável. Bem-vindo a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelos compartilhamentos, pelas mensagens de positividade. Maurício, querido, um beijo a você, a toda a produção, a toda a equipe da Ilha de Edição, que faz com que esses vídeos cheguem de modo absoluto, com a sonoridade, o vídeo, áudio e vídeo em perfeitas condições, em Full HD, para que vocês possam ter o melhor, tanto visual quanto áudio, em termos de produção. Gratidão a todos. O canal As Trincheiras do Rock, muito obrigado, Maurício, a toda a equipe. Beijo. E no programa da semana passada, excepcionalmente, né, produção? Tá me informando aqui, para não posso deixar de dizer. O meu programa vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 8 da noite. Mas a semana passada, excepcionalmente, foi ao ar na sexta-feira, porque tivemos um pequeno entrave no que se diz respeito a direitos autorais. Certo, produção? Certo? Então tá bom. Mas o Maurício, juntamente com toda a equipe do canal As Trincheiras do Rock, tiraram de letra e o nosso programa foi ao ar na sexta, excepcionalmente. Mas só lembrando que é toda quarta-feira, às 8 da noite, certo? Então sigam lá o canal As Trincheiras do Rock e participe, dê a sua opinião, dê as suas sugestões, porque no programa da semana passada eu trouxe alguns discos da biblioteca recomendável, altamente recomendável do rock and roll. Falei um pouco de Beatles, de Rolling Stones, Beach Boys, eu falei um pouco de Birds, Yardbirds, enfim, Monkeys também, entre outras grandes bandas também. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou seguir um pouco a linhagem do programa anterior, porém, eu vou falar dos meninos, pois a produção está me informando que no próximo programa vai ter um programa também dedicado às meninas. Uau, muito bem! As cantoras, as grandes cantoras também que embalaram toda uma geração. Sejam todos bem-vindos, aproveitem a viagem, porque esse que vos fala é o Cleiton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77. Aproveitando rapidamente, a produção está pedindo para lembrar aqui, que se não esqueço, né, produção? Os adesivos oficiais da banda Maverick 77 já estão confeccionados. Olha que legal. Isso aqui é uma arte criada pelo nosso querido Tuqueta. Muito obrigado. Temos aqui, ó, amarelo e preto. Maurício, o seu tá separado, você sabe, né, querido? E também temos aqui, ó, olha que bonito, o azul e preto, olha que lindo. Manda lá um alô pra gente no direct da banda Maverick 77, que a gente dá um jeitinho de mandar pra vocês aqui os adesivos exclusivos da banda Maverick 77. Bom, daremos início a mais uma programação ao som de Paris Fate e sua orquestra Summer Place, do ano de 1959. Muito bem, sem muitas delongas, sejam todos bem-vindos a mais uma programação. Hoje eu trouxe aqui, deixa eu me ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbuns, está em minhas mãos aqui, altamente recomendáveis em sua coleção da biblioteca do rock and roll. Vamos lá então, começando por ele, mas é claro, Elvis Presley. Opa, aqui não é o Elvis. Opa, aqui sou eu. Aos 6 anos de idade, no prézinho. Olha que legal, meu. Ó, mãe, eu achei a foto que você estava procurando. Poxa vida, produção, estamos ao vivo. Olha aqui que legal. Olha só que legal. Não parece, mas sou eu, viu? É. Vamos lá, seguindo com a programação.
Elvis Errol Presley, olha que capa fantástica. J Blues. Esse disco, olha a contracapa que lindo. Esse aqui são fotos reais, tá? Ele no exército, já perto do final dos anos 50. E aí ele teve autorização do exército norte-americano para que ele gravasse não somente o filme, né? Aqui no Brasil ficou conhecido como Saudades de um Pracinha, né? E mais lá nos Estados Unidos, na América, em todo o mundo, J Blues ou Gay Blues. Olha que legal a contracapa. Aqui ele faz uma versão, uma releitura do clássico de Carl Perkins, Blue Suede Shoes, que ficou fantástico. Muito legal mesmo. Olha que foto linda. Olha isso. Ele totalmente fardado com a roupa do exército norte-americano. Olha aqui ao fundo, aqui que legal. Dá uma pesquisada depois no YouTube, certo? Esse disco aqui, ó. J Blues. Olha que foto linda. Tem um pôster no meu outro quarto ali com essa foto, coisa mais linda do mundo, ó. Ele com a pistola aqui, ó, automática. Olha que legal. Para quem não sabe, Elvis era um grande admirador das armas de fogo, tinha sua coleção particular de armas de fogo, inclusive foi preso por porte ilegal de armas nos anos 70. Mas enfim, são histórias para outro programa. O que eu quero dizer é que esse disco ele é muito importante porque se tornou uma das trilhas de maior sucesso da carreira de Elvis Presley. Só lembrando que o Elvis gravou em vida 33 trilhas sonoras, ou seja, 33 filmes. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui o selo do disco aqui. Vamos lá. RCA Victor, olha o cachorrinho lá no fundo. Olha, eu não vou nem tirar do plástico, isso aqui é uma coisa muito rara. Raramente eu escuto esse disco. Talvez 2 ou 3 vezes eu tenha ouvido esse disco, por uma questão até de preservar, porque é muito raro esse disco. Olha que legal o encarte, olha que coisa mais linda. Aqui fala um pouco das canções, tem aqui o inner sleeve, né, como a gente fala, olha que legal, olha só, muito legal mesmo. Isso aqui era uma época em que os discos eram mais valorizados aqui no Brasil, e eram prensados com requinte, com amor, com muito carinho, sabe, com muito luxo. Infelizmente a indústria fonográfica mundial ela tomou um rumo equivocado nos que se diz respeito à divulgação, a investimento de seus grandes artistas. Hoje fala-se muito em streaming, mas é um streaming que ele é comprado, ele é manipulado. Já começa pelas páginas das bandas, né? Tantos milhões de seguidores, tantos milhões disso, daquilo, de acessos, de views, como dizem, né? Mas isso a gente já sabe que isso é manipulado e, como eu disse no início do nosso programa, não existe um futuro sem um passado. São canções que embalaram toda uma geração e que bandas como Led Zeppelin, Beatles, The Doors, entre outras grandes bandas, não seriam nada sem esse cara aqui, ó, Elvis Presley. Elvis Presley. Ele foi o pavimentador, ele foi o cara que trouxe o conceito do primeiro fã-clube de um artista, sabe aquela coisa de fã, de loucura mesmo, de mandar carta, de comprar bottoms, souvenirs, pôsteres e fotos. Então, o Coronel Tom Parker na época teve essa genial sacada de não somente trazer o Elvis para o mundo business, mas junto com a sonoridade, foi criado todo um aparato administrativo onde se vendia camisetas, bottoms, anéis. I love you Elvis, I hate Elvis. Se tinha as pessoas que amavam Elvis, compravam. Se tinha os que odiavam, também compravam. Porque eles tinham os bottoms escrito I hate Elvis. Então ele teve essa sacada também de trabalhar, de transitar com os dois lados da cena administrativa da carreira do Elvis. Então quando se fala em Elvis, não é somente o cantor bonito, charmoso, talentoso, que sabia cantar, dançar, enfeitiçar as garotas, enfim, por trás disso tinha todo um aparato de investimento cultural também, e administrativo, como eu bem falei. Então, assim, ele foi o primeiro grande artista no mundo, ele continua sendo, na verdade, um artista que bateu metas e metas de vendagem, superou o que se tinha de se vender em filmes, em discos, em compactos, enfim, em souvenirs. Hoje, ele, mesmo tendo sido
já falecido. É o artista falecido mais divulgado, mais conhecido no mundo, Elvis Presley. Então hoje, o disco recomendado hoje da biblioteca do rock and roll, aqui ó, J Blues, Saudades de um Pracinha, como ficou conhecido aqui no Brasil. Muito legal mesmo essa trilha, é uma trilha sonora que vale a pena vocês adquirirem, dar uma olhada no YouTube. Esse aqui é minha matriz original, brasileira, prensada no Brasil nos anos 60, totalmente original de época, selo vincado, RCA, azul. Olha aqui que legal, muito legal mesmo, tá ok? Fica a dica, Saudades de um Pracinha. E continuamos aqui agora ao fundo com ele ainda, né, ó. O maestro Perry Faith e sua orquestra, a Summer Place, no ano de 1959. Olha que cama, olha isso. Olha a sutileza dos metais. Olha que bonito. Olha os violinos. Muito legal, certo? Daremos continuidade aqui à nossa programação. Eu vou falar um pouco também desse cara que é muito pouco falado. Ele foi muito, na verdade, subestimado nos anos 50. Esse grande cantor norte-americano chamado Pat Boone. Ele que é um grande cantor norte-americano. Roberto Carlos, um grande fã também de Pat Boone. Erasmo também, saudoso Erasmo. Já saudoso Erasmo, que por sinal já fez um ano da sua passagem. Passou tão rápido, né? Eu lembro como se fosse hoje, quando o Erasmo faleceu. Uma noite antes eu estava na casa do grande baterista dos Incríveis, o Netinho, que estávamos jantando, tomando um vinho, a gente estava conversando e falando de música, de composição, e vim embora para casa. No dia seguinte, o próprio Netinho dos Incríveis me deu a notícia, que eu ainda estava dormindo assim, quando chegou a notícia de que Erasmo havia falecido. E Erasmo, tanto Erasmo quanto Roberto, grandes fãs de Pat Boone. Ele é uma espécie de Elvis, porém um Elvis mais comportado. Muito legal mesmo. Aqui canções como Tutti Frutti, Secret Love, Tenderly, True Love. É uma coisa mais, digamos que mais comportada, para a família. Disco para se ouvir aos domingos, depois do almoço. Reunidos todos numa sala de jantar. Enfim, todo mundo ouvindo. Pat Boone, muito legal mesmo esse disco. Recomendo, selo London, inglês, original. O meu é prensado na Inglaterra. Vou tirar o selo para vocês ouvirem aqui, para vocês verem, melhor dizendo. Um selo London, Long Play and America Series, prensado na Inglaterra. Olha que legal, muito legal mesmo. Por que eu falo que ele foi um cantor, como é que eu posso dizer, até meio, digamos que esquecido, né? Pouco se fala em Pat Boone, realmente só as pessoas que conhecem um pouco da cultura norte-americana, sabe de quem eu estou falando. Procurem no YouTube esse disco especial chamado Tenderly, Pat Boone. Uma voz sutil, aveludada. Na verdade era um Elvis bem mais comportado, digamos assim. Muito legal mesmo, vale a pena conhecer esse grande cantor norte-americano, Pat Boone. Seguindo aqui com a nossa programação, ele que para mim, no meu ponto de vista, é um Elvis Presley latino. Pela voz, pelas composições, pelo modo sedutor de cantar, pelo modo de tratar as mulheres. Enfim, ele para mim, ele que tem uma curiosidade que eu vou falar agora, tá? Antes de mostrar, revelar quem é o artista. Eu, particularmente, tenho todos os discos, todos, do início até o fim da carreira dele. Não vou dizer fim porque ele está vivo, graças a Deus, mas até o último disco gravado, alguns anos atrás. Ele que foi goleiro do grande time chamado Real Madrid, time espanhol. Ele que foi goleiro e por conta de uma contusão acabou se afastando se desligando do time, e foi ali que a sua vida musical começou, no quarto do hospital, quando ele pediu um violão para o pai dele. E ele começou as primeiras composições, tomou gosto pela coisa e felizmente, graças a Deus e Nossa Senhora de Guadalupe, estou falando dele, para mim, um Elvis latino. Senhoras e senhores, Julio Iglesias. Certo, produção? Uma salva de palmas. Aqui, ó. Muito legal mesmo. Uma vez perguntaram pro Julio, né, se ele se considerava um grande cantor, um bom cantor. Sabe o que ele respondeu? Cantor? Eu? Não. Cantor pra mim é Elvis Presley e Frank Sinatra. Esses sim são cantores.
Mas eu discordo com o Julio. Cantores, Elvis, Frank Sinatra e Julio Iglesias. Sensacional. Esse disco em especial chamado El Amor, olha que capa legal, do ano de 1975. Esse disco foi prensado em Miami. Olha que legal, um disco norte-americano, uma edição norte-americana. E tem aqui uma música que ele cantou de nada mais, nada menos do que George Harrison, My Sweet Lord. Dá uma olhadinha aqui na contracapa, olha que requinte, olha que capa linda. Esse cara é fantástico, é um Elvis Presley latino. O modo como ele canta, o modo como ele olha para a câmera, tudo, golpe de vista, as mãos, tudo isso. Ó. Esse é um grande cantor, Julio Iglesias. E aqui nesse disco tem uma canção de George Harrison, chamada My Sweet Lord. Vale a pena conhecer, tá? Esse grande cantor, Julio Iglesias, tá? Aqui, ó. Ele que é o pai do Henrique Iglesias, mas para mim esse cara é o cara. Procure em especial essa canção desse disco chamado My Sweet Lord, de George Harrison. Uma versão muito legal mesmo, ele cantando. Vale a pena conhecer, altamente recomendável. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho de outros mais quatro grandes cantores que ao término dos anos 70 tomaram rumos diferentes, infelizmente. Infelizmente que eu digo assim, porque a banda se findou. Estou falando dos Beatles, tá? Já no finalzinho dos anos 60, os Beatles estavam com uma questão, eles estavam assim, muito, digamos que, trocando muita faísca em estúdio, né? Após o falecimento precoce do empresário Brian Epstein, se eu não me engano, aos 32 ou 33, produção 33, né? Bem jovem, 32 a 33 anos, devido a uma overdose, um coquetel de remédios. Para quem não sabe, o empresário dos Beatles, além de ser judeu, era judeu, Brian Epstein. Ele era homossexual, e ser homossexual nos anos 60, na Inglaterra, nos Estados Unidos, era questão de crime, o cara podia ser preso, morto. Então ele escondeu a sexualidade dele por muitos e muitos anos, né? Mas isso é outra questão, não estou aqui julgando absolutamente nada disso, são fatos que poucas pessoas, só os fãs dos Beatles sabem disso, que o empresário dos Beatles, Brian, além de ser muito jovem, muito inteligente, era judeu e homossexual. Tem um livro aqui, uma biografia do Brian, que logo após o seu falecimento, isso é um fato histórico, tá? Não estou contando, inventando história. Os Beatles, foi ali que começou a ruptura dos Beatles. Os Beatles ficaram meio sem chão, porque eram 4 jovens da cena musical, não da cena administrativa. Eles sabiam fazer música, eram intuídos pelo plano espiritual, por tudo. Eram pessoas curiosas que estavam à frente do seu tempo, construindo, copiando e recriando toda uma história da cena do rock. Tem uma frase que uma vez eu ouvi de um jornalista que ele dizia: o Elvis criou o rock e os Beatles recriaram. Muito bacana isso. Daqui a pouco vai vir os fãs de Chuck Berry falar pra mim: não foi o Elvis que inventou o rock, foi o Chuck Berry. Ele ajudou a criar também. O Elvis gravou o primeiro álbum, primeiro que o Chuck Berry. Existem muitas especulações, né? Artistas, né? Como Negra Lee, falando que não se deve, maltratando, maldizendo do Elvis, né? Então, assim, o Elvis foi um grande catalisador, foi um grande propagador. Daqui a pouco eu falo um pouquinho desses discos, vou falar aqui rapidamente, abrir um adendo aqui, porque se eu ouvi falar muito disso, essas especulações, esses maldizeres, falando mal do Elvis, né? Era um branco que roubou a cultura negra, mentira. Tudo balela. Se você pegar o Jimi Hendrix, a banda do Jimi Hendrix, de um negro, o baterista do Jimi Hendrix era branco do olho verde, o baixista do Jimi Hendrix era um branco de olho azul. E ninguém fala nisso, né? Gozado, né? Não é verdade? Então, assim, os back vocals do Elvis, as back vocals, tinha a Cissy Houston, a mãe da Whitney Houston, já falecida também, ambas, né? Que tinha um parentesco com a Aretha Franklin, né? Filha do reverendo Franklin na época. Enfim, então hoje se fala muito nessa mimimizada, né? Essa politicagem do mimimi, da choradeira, que o Elvis roubou. Mentira, o Elvis foi um grande artista, branco dos olhos azuis e loiro, depois pintou os cabelos de preto.
mas ele tinha uma adoração, uma devoção pela cultura norte-americana, negra, que ele sempre deixou muito claro isso, né? Que os verdadeiros donos do rock and roll, do blues, do rhythm and blues, do gospel, eram os negros. Eles só eram transmissor, ele captava aquilo e fazia ao seu modo, rebolava, cantava, tanto que já perto do ano de 57, o Elvis foi quase preso por justamente rebolar, se requebrar e quebrar padrões, paradigmas de uma sociedade conservadora, puritana e hipócrita, né? Que até hoje, na verdade, o Brasil é assim, né? Os brasileiros têm essa mania também, né? De falar uma coisa, fazer outra, mas eu digo assim, o que eu tô abordando aqui é no sentido mais da política e da música, né? Haja Lei Rouanet, meu Deus do céu, não tem como não falar disso, não é verdade? Mas enfim, eu que tentei várias vezes, não consegui, viu? Só um segredinho, produção. Então o que acontece? Aí vem uns artistas aí com um violão, um banquinho e conseguem tudo. Por que será, né? Mas vamos lá, é outra história, que também depois eu vou abordar. Porque aqui nós não temos papa na língua. A gente não deve nada para a Lei Rouanet para o governo, não é verdade, pessoal? Vamos falar um pouquinho então, falando um pouco ainda a respeito do Elvis, que ele conseguiu contribuir, propagar a cultura norte-americana negra de uma maneira em que os negros não podiam fazer isso. Eles não podiam, era proibido, tinha uma segregação. Entende? Então o Elvis cantava para os negros, para os brancos, para os pobres, para os ricos, para os que governavam, para os que não governavam. Ele cantou para a igreja católica, para a igreja evangélica de um modo geral. Um cara que ele transitava em todas as esferas da música, da arte, da cultura. O Elvis era um artista completo, sem preconceito, sem paradigma. Ele fez da sua vida, como diz a canção My Way, eu fiz a minha maneira. Salve Elvis Presley. Todo mundo fala que é o rei. Não, não é rei. Só existe um rei, chama-se Jesus Cristo, como o próprio Elvis dizia. Ele nunca se intitulou rei de nada. Ele detestava esse nome que foi dado, né? Essa coroa, né? Ele nunca quis isso. Inclusive existe um show que algumas moças estão bem próximo do palco, levanta uma faixa. Elvis, nós amamos você, Elvis é o rei. Ele pediu para que recolhesse a faixa e deixou bem claro, só existe um rei, chama-se Jesus Cristo, eu não sou rei de nada. Essa coroação, rei, isso não existe, só existe um rei, tá? E o Brasil tem muito disso, né? Dar coroa para quem não merece. Mas vamos lá então, isso já é um assunto para outro programa. Vamos falar dos Beatles, eles que foram doutrinados, eles que foram direcionados por Elvis Presley. Já no finalzinho dos anos 70, os Beatles acabaram se findando, gravaram os últimos álbuns, né? O Abbey Road e o Let It Be. Então assim, tecnicamente, administrativamente falando, os Beatles tinham um contrato com a Apple. Para quem não sabe, a Apple da maçã hoje existe por causa dos Beatles. É o conceito, né? Não da tecnologia do iPhone, disso, daquilo, mas a marca em si, tá? Por causa dos Beatles, né? Eles criaram, foi a primeira banda no mundo a ter a sua própria gravadora, a sua própria produtora chamada Apple. E aí o que acontece? Já no finalzinho dos anos 60, tinha um contrato que dizia os Beatles estão juntos até o ano de 1974. Só que eles anteciparam a partida como banda. Mas terminaram de gravar o Abbey Road e o Let It Be, e em 70 encerraram as gravações como banda. Só que eles tinham um contrato para ser cumprido até 74. Então eles gravaram até 74 individuais, porém como banda. Deixa eu tentar explicar. Como existia um contrato até 74, eles tinham que prestar contas para a gravadora até o ano de 1974. Então eles tinham que gravar obrigatoriamente na gravadora Apple, que eles mesmos haviam criado, por questões judiciais, empresários, enfim. Embora estivessem em carreiras separadas, ou seja, carreira solo, eles gravavam na mesma gravadora. Muitas vezes o John chamava o Ringo, o George, o Paul chamava o Ringo, e assim eles iam se ajudando, com outros grandes artistas também da época, né? Então, eles existiram no contrato como banda até 74, só que eles findaram em 70, 4 anos antes. Então, por exemplo, esse disco aqui, o primeiro de John Lennon, altamente recomendável em sua biblioteca do rock and roll. Olha que bonito, aqui é o John, isso aqui é Yoko. Esse aqui é o primeiro disco solo de John Lennon. Olha que legal isso aqui, ó. Esse é o John, com 3 anos de idade, em Liverpool, no pós-guerra. Olha que legal, muito bonito, né? Existe um outro disco da Yoko, nesse mesmo formato, aqui ó,
Tá aí, aqui está, ó, a Yoko encostada na árvore e o John sentado, né, no colo dela, não é isso? A Yoko gravou um disco com essa mesma foto, porém, o John está encostado na árvore, já está ao contrário, e a Yoko deitada no colo do John. E na contracapa, em vez de ser aqui o John, é a Yoko, com também 3 anos de idade. Disco muito raro, que eu estou procurando até hoje, e hei de encontrar. Vou tirar aqui para vocês verem, dar uma olhada, uma capa laminada, ou seja, tem até um brilho, tá vendo aqui na contraluz? Você pode inserir a capa. Será quando o Brasil fazia coisas boas, senhoras e senhores. Ó, que legal. Olha que legal isso aqui, ó. O encarte, a letra do John. Aqui é o desenho do John e Yoko. Vou tirar o disco para vocês verem aqui, ó. 9 de outubro de 1970. Olha aqui, ó. Olha que legal. Primeiro disco do John, solo. E, tcharam, a maçã branca. Olha lá, Apple. De um lado, lado A, a maçã inteira. E do lado B, B-side, a maçã cortada. Olha que legal. Tá vendo? 1970, uma edição estéreo, manuscrito aqui, ó. É que talvez não dê pra ver no vídeo, mas é uma edição prensada brasileira, original da época. Muito rara, por sinal. Existe a matriz estéreo e a mono. Deve ter um mono em algum lugar ali, que eu peguei o estéreo, mas o que muda é o mono estéreo, tá? Mas o disco é o mesmo, tá bom? Então, o disco é altamente recomendável. Logo que ele saiu dos Beatles, ele gravou esse disco aqui, muito bacana. Rock and roll de primeira qualidade. Os clássicos aqui, Mother, Love, enfim, a música arrebatadora desse álbum, chamada Mother, Mãe, que ele fez para a mãe dele, Julia Lennon, que por sinal é o nome da minha filha primogênita, Juca Bala. Julia, minha filha, um beijo. Eu batizei minha filha de Julia por causa do nome da mãe de John Lennon, Julia. Certo? Aqui, ó, que legal. Recomendado. Primeiro álbum solo de John Lennon. E já também no mesmo ano, temos aqui ele, Sir James Paul McCartney, o primeiro álbum de Paul McCartney. Olha aqui que legal. Vocês entenderam aqui o que eu tô falando? Porque até 74 eles tinham que gravar. Eles eram obrigados a gravar, mesmo separados. Foi a única maneira deles não perderem tanto dinheiro, porque os Beatles terminaram os anos 60 como a maior banda de rock do mundo, porém, never de dinheiro. Os caras estavam quebrados, porque roubaram os Beatles. Roubaram muitos Beatles. Olha que legal. Olha que bacana aqui, ó. Essa foto foi tirada na Escócia. Paul. Foi um período muito complicado pro Paul, porque ele tinha virado alcoólatra. O Paul, na cabeça dele, ele falava, perdi o emprego, perdi a maior banda de rock do mundo, porque na verdade tem uma lenda que diz que é Yoko que rachou a banda, né? Não, na verdade foi o próprio cara que criou, chamado John Lennon. Ele começou e ele terminou a banda. O Paul tentou de várias formas manter a banda, mas estava meio complicado. Mas na verdade era um círculo que já tinha que se findar realmente. Então, outra banda, um disco também altamente recomendado. McCartney, volume 1, primeiro de Paul McCartney solo, logo depois da saída dos Beatles. Ele cortou o cabelo, estava barbudo, ó. Olha que legal. Tem uma música chamada aqui também, muito legal também, Ted Boy, fenomenal. Maybe I'm a Zed, que ele fez para Linda McCartney. Olha aqui o selo Apple, aqui ó, continua, tá vendo? Ó? Eles tinham que gravar pela Apple. Altamente recomendado. Paul McCartney, carreira solo. Seguindo a mesma linhagem, lá vem ele, senhoras e senhores. Ele, o Beatle calado, o Beatle mais místico da banda. Senhoras e senhores, estou falando de Mr. George Harrison. Ele que gravou esse álbum maravilhoso logo após a saída dos Beatles, também na década de 70. Olha o cabelão do George. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é no quintal da nobre, singela e simples, humilde casa de George Harrison. Era um castelo com mais de 100 cômodos, do qual no fundo tinha uma gruta. Depois eu vou procurar uma foto, eu não sei onde está, mas tem uma foto, o George numa gruta, com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e várias velas, ele orando ou rezando, como queiram falar. Está aqui, ó. Certo? Que a contracapa é uma caixa chamada All Things Must Pass, muito legal realmente, e o título é bem sugestivo. Todas as coisas devem passar. Todas as coisas devem passar é o nome do álbum de George Harrison. Um álbum triplo. Ele foi o primeiro Beatle a lançar esse álbum triplo, por sinal. Ou seja, 3.
Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Temos o pôster, certo? E temos também, senhoras e senhores, 3 álbuns aqui, ó. 3 discos de George Harrison. Só lembrando que isso aqui é tudo música, foi tudo canções que o George compôs na época com os Beatles. E também depois logo fora dos Beatles, né? Ele acumulou muitas músicas porque existia uma pressão muito grande para os Beatles compor, gravar, produzir, lançar, fora os shows. E como o John e o Paul eram os frontmans, né? Era a linha de frente, era muito complicado às vezes. Era muito complicado para o George adentrar o mundo do John e do Paul em termos de composição. Então o George compunha muitas canções e acabou que na verdade resultou nesse álbum maravilhoso logo depois da saída dele dos Beatles, All Things Must Pass. Olha o pôster, que maravilhoso! Também recomendo. Uma raridade, hein? Esse aqui foi dentro do castelo dele. Olha que coisa sombria. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Olha o chapéu do George. Olha a barba dele. Tá parecendo um rabino, senhoras e senhores. É isso, produção? Rabino? George, um rabino? Olha, gozado que eu tô falando aqui dos judeus, né? Os Beatles sempre tiveram uma ligação muito forte com os judeus, né? O empresário dos Beatles era o Brian, era judeu. Linda McCartney era descendente de judeus, né? A primeira esposa de Paul McCartney. O Paul também, o primeiro cunhado do Paul foi a Jane Asher, né? Que era da dupla do Peter e Gordon, né? Era irmã. Eles tinham também uma descendência judaica, então os Beatles sempre tiveram rodeados de pessoas da cultura judaica, do qual eles respeitavam muito, muito por sinal, certo? Altamente recomendável esse álbum solo da carreira de George Harrison, All Things Must Pass. Todas as coisas devem passar. Essa canção, na verdade, o George fez para a mãe dele, ainda nos Beatles. A mãe dele tinha acabado de falecer, ele recebeu o comunicado e ele fez essa música muito entristecido. Ele pegou sua guitarra e fez essa canção em homenagem à sua mãe, que depois virou o álbum triplo, All Things Must Pass. Muito legal. Original de época, uma prensagem nacional, muito rara, uma caixa, ó, muito bem conservada. Eu tenho essa caixa aqui na minha coleção, tem mais ou menos uns 20 anos. A idade da minha filha Júlia. Olha aqui, ó. Certo? Outro disco muito altamente recomendável. E agora, para finalizar, ele, o Ringo Starr, o cara que sempre foi subestimado, o cara que por muitas vezes foi hostilizado por dizerem que não era um cara inteligente. Tanto era inteligente quanto é inteligente até hoje, porque está vivo, né? Olha aqui, ó. Está vivo, trabalhando, produzindo, cantando e alegrando toda uma multidão, seus fãs e seus seguidores. Eu particularmente vi o show do Ringo aqui no Brasil. Estive a mais ou menos 10 metros de distância. Tive o prazer, não teve como registrar, mas tive o prazer dele me cumprimentar de longe, porque eu levei uma capa dos Beatles, levantei, ele fez assim pra mim, paz e amor. Eu mandei um beijo, ele também mandou. E eu nunca me esqueço dessa cena. Eu tava pertinho do Ringo. Esse é o primeiro álbum solo de Ringo Starr, Sentimental Journey, uma viagem altamente sentimental. E aqui nesse disco, ó, vou tirar pra vocês verem aqui. A minha matriz é estéreo, tá? Tem um estéreo e mono. Vou tirar pra vocês aqui, ó. O inner sleeve preto, segue os padrões da época dos anos 70, da Apple. Olha lá, o selo da Apple. Olha lá, manuscrito, tá vendo na borda? Por quê? É um sinal de que eu disse que é a primeira pressagem. Não é uma letra datilografada, tá vendo? E nesse disco temos aqui uma curiosidade muito legal e uma raridade, porque além do Ringo Starr cantar e tocar, temos aqui a produção que foi feita por George Martin, o eterno quinto Beatle, ele que foi maestro dos Beatles do início até o fim, com exceção do disco Let It Be, que ele não produziu, tá? Mas o restante ele fez tudo, tá? E aqui temos também, esse disco foi feito os arranjos de Oliver Nelson. Ele também foi arranjado por Quincy Jones, um grande cantor, intérprete, arranjador Quincy Jones. Se eu não me engano, Quincy Jones que lançou o Thriller do Michael Jackson, foi isso, produção? Foi ele, né? Um gênio da música, Quincy Jones. Arranjo de George Martin. E também está nesse disco aqui algumas canções de Paul McCartney, os arranjos de Paul McCartney. E também temos aqui dos back vocals Barry Gibb. Quem que é Barry Gibb? E aí, produção, vamos ver se você acerta quem é Barry Gibb. Não sabe?
o cara dos Bee Gees, meu irmão. Simplesmente o irmão mais velho dos Bee Gees, porque 3 já morreram, né? Só tá agora o Barry, o mais velho. Então esse disco aqui, o que é legal de ter esse disco desse em mãos, além da raridade, é a produção, quem gravou, quem ajudou, quem contribuiu para que esse disco fosse lançado para o mundo. O Sentimental Journey, o primeiro disco solo do baterista dos Beatles, Ringo Starr, altamente recomendável em sua biblioteca do rock and roll, certo? E ao som do maestro Percy Faith e sua orquestra, a Summer Place do ano de 1959, certo? Deixa eu guardar o meu disco aqui porque requer muita atenção e muitos cuidados. Isso aqui não existe mais. O que vocês possam acabar encontrando por aí são reedições e é nesses streamings da vida, porque não se compara o disco de verdade ao som da era digital, não se compara, tá? E é isso, espero ter explicado de maneira como é, na verdade, a minha tratativa com a arte, um modo simplório, porém verdadeiro e absoluto. Elvis Presley, Pat Boone, queridaço, um Elvis latino, Julio Iglesias, depois, carreira solo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e, por fim, Ringo Starr. Quero agradecer mais uma vez o canal das Trincheiras do Rock, meu querido amigo, irmão, produtor Maurício Fatini e toda a sua equipe técnica, os colaboradores. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos meus protetores. Gratidão a todos pela programação e todas as pessoas que me assistem, divulgam e propagam o nosso trabalho. Esse que vos fala é o Cleiton Lemors, da banda Maverick 77. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa com a biblioteca altamente recomendável do rock and roll. Valeu, galera. Beijo. Salve, guerreiros, bem-vindo ao canal Nas Trincheiras do Rock. A ideia desse programa, como outros que ainda vão vir, é a gente poder divulgar, né, trabalhos do nosso segmento de rock, né, tanto bandas novas quanto bandas antigas, bandas autorais e seus mais diversos segmentos. E aí eu queria agradecer vocês que curtiram. Vamos curtir o vídeo, comenta, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso é importante pra gente, porque quanto mais gente se inscreverem e mais repercussão tiver, outras pessoas vão receber esse material também.